pessoal, a paz do Senhor Jesus, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem. Nós estamos hoje no 14º dia do nosso propósito Paixão pela Palavra e nós vamos estar falando um pouquinho sobre Gênesis capítulo 14, alguns apontamentos para que você possa apreciar melhor a sua leitura do texto bíblico. Uma coisa que nós vamos observar do versículo 1 até o versículo de número 16 é uma tentativa do autor de mostrar que essa história de redenção que está sendo narrada aqui, ela está introduzida dentro da história humana. Para aqueles que teriam acesso a esse material, a menção da batalha de 4 reis contra 5, que compreende esse trecho bíblico que eu citei, deveria ser muito importante. Você observa então que a história soberana de Deus, a ação soberana de Deus para salvar um povo para si, ela não ocorre alheia à história, ela ocorre dentro da história humana. Nós não falamos na escritura de fábulas ou de histórias com E. Nós falamos de algo que está incrustado na história humana e que precisa ser entendido dentro da história humana. Não deixe passar desapercebido também no capítulo 14 que a escolha humana, a escolha racional que Ló fez no capítulo anterior, quando ele decidiu morar em Sodoma e Gomorra, acabou trazendo para ele prejuízos enormes, prejuízos sem medida. Ele estava no que parecia ser a melhor terra, uma terra semelhante ao Éden, mas ele acabou, por essa má escolha, sendo levado cativo, expondo seus bens, expondo sua família ao mal. Então observe a importância de nós fazermos escolhas não baseados naquilo que os olhos podem ver, mas baseados na fé e nos valores eternos que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Um outro ponto interessante aqui é nós vermos Abraão agindo como um cidadão, diante de uma causa justa, diante da demanda de um familiar seu. Esse homem movimenta aquilo que ele é e aquilo que ele tem para poder prestar auxílio à sociedade aonde ele está inserido. E ele mobiliza 318 dos seus melhores homens e numa ação que, segundo a Escritura, foi feita à noite, como se fosse uma tocaia, ele consegue dar fim naquele conflito e resgatar o seu sobrinho. Nenhum cristão é impedido de se envolver em demandas sociais, entendendo sempre que nada pode, de algum modo, atrapalhar os seus valores, a sua comunhão com Deus, mas devemos sim ser agentes transformadores da sociedade. Quem dera, você que está me ouvindo aí, possa ser um Abraão que Deus vai usar nesse tempo tão difícil para o nosso Brasil. Observe também aqui que nós temos uma prova de fé interessante que Abraão passou logo após esse embate. A Escritura Sagrada diz a partir do versículo 17 do capítulo 14 que Abraão ele é recepcionado por duas figuras totalmente diferentes. A primeira, Melquisedeque, rei de Salém, que é rei e é sacerdote. A segunda, o rei de Sodoma. Observe como que Abraão recebe de Melquisedeque a bênção, recebe o pão e o vinho, e ali ele acolhe a bênção recebida de Melquisedeque. Melquisedeque deixa claro para ele que ele foi vitorioso pela ação do Deus Altíssimo. A bênção de Melquisedeque aponta para a presença real de um Deus que realmente abençoa, um Deus que realmente cuida, um Deus que realmente zela. Em outras palavras, a bênção mostrava para Abraão: olha, Abraão, você acabou de vencer uma guerra, mas que os seus olhos não estejam nos despojos, mas no Deus que te deu vitória. Observe como Abraão ele é receptivo para as palavras de Melquisedeque. Ele percebe que Deus estava acima de qualquer vitória terrena que ele pudesse ter recebido aqui, e num gesto de fé, ele separa a 10ª parte daquilo que ele conquistou de despojos e oferece a Melquisedeque, entendendo ser ele um representante de Deus, um sacerdote de Deus. Observe agora como que Abraão reage à oferta do rei de Sodoma. Abraão não pode tirar os olhos das promessas. Abraão não pode tirar os olhos daquilo que Deus está construindo na sua vida. E o rei de Sodoma oferece para ele todo o despojo da guerra, desde que ele devolvesse ao rei a população de sua cidade. Parece tentador, não parece? Ora, eu venci a batalha. Ora, eu ganhei. Fui eu que salvei. Eu mereço aquilo que foi conquistado. Foram os meus homens que foram expostos ao perigo. Mas Abraão entendeu, discerniu na esfera da fé
que qualquer despojo advindo de Sodoma poderia aprisionar o seu coração ali e tirar o seu foco das promessas eternas que Deus lhe fez. E Abraão, então, num ato de fé, fala: eu não quero nada que é seu. Apenas dê o necessário para que o meu povo aqui se alimente, mas o que é seu, eu não quero me envolver com isso. Quantas vezes nós temos nos deparado com ofertas, quantas vezes nós temos nos deparado com coisas terrenas, recompensas terrenas, que as pessoas tentam colocar diante de nós para nos tirar do foco do que Deus tem construído na nossa vida. Abraão entendeu que era melhor trocar o terreno para não perder as promessas de Deus. E eu desafio você, não deixe que nada da terra ofusque a sua visão da glória de Deus.